Considere um ecossistema em que a produtividade primária líquida é de 20.000 kJ por metro quadrado ao ano, e os consumidores primários ingerem 13% dessa produção. Sabendo-se que, do que é ingerido, 60% é eliminado pelas fezes e pela urina, e 35% em calor pela respiração, qual é a produtividade secundária em quilojoules, por metro quadrado ao ano desse ecossistema? Nós sabemos que a produtividade primária é de 20.000 quilojoules por metro quadrado ao ano. Sabemos também que os consumidores primários consomem 13% dessa produtividade primária. Então, 13% de 20.000. Sabemos que para esses consumidores primários, 60% são eliminados através das fezes e da urina e 35% são eliminados através do calor. Islane, 60% e 35% de que exatamente? De 13% de 20.000. Só que pensa bem, gente. 60 com 35 dá 95%. Então, 95% disso daqui, são feitos pelos consumidores primários. E o que é que resta da produtividade secundária? Resta apenas 5%. 5% de 13% de 20.000. 5%, 5 centésimos, de 13% vezes 20.000. Meu Deus, que conta difícil. Não, olha só. 100 vezes 100 dá 10.000. 20.000 dividido por 10.000 dá 2, Então, essa divisão aqui fica 2. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 13, 130 quilojoules por metro quadrado ao ano. E o gabarito é a letra A. A Copa das Confederações ratificou seu grande sucesso de público em terras brasileiras. Com média próxima aos 50.000 torcedores por jogo e o índice aproximado de 80% de ocupação das arenas, o torneio ficou por um triz de quebrar o recorde de ocupação de estádios pertencentes à Alemanha 2005. De acordo com as informações do texto, qual o número total de lugares vagos em todos os 16 jogos do torneio? Um índice de ocupação de 80% das arenas corresponde a 50.000 lugares. Se 80% estão ocupados, significa dizer que 20% permaneceram desocupados. Ok, a gente sabe que 80% do total dos lugares dos estádios correspondem a 50.000. E 20% desse total corresponde a quanto? É aí que entra a ideia de proporcionalidade. Pensa bem. Nós sabemos que 80% dos lugares são 50.000. Ok. Se eu sei que 80% são 50.000, eu preciso saber quanto é 20%. Gente, proporcionalidade. De 80% para chegar em 20%, é só dividir por 4. Então, para a gente saber essa quantidade, é só pegar 50.000, e também dividir por 4. 50.000 dividido por 4 dá exatamente 12.500 lugares. Ou seja, em cada jogo tinham 50.000 lugares ocupados e 12.500 lugares desocupados. Essa é a média por jogo. Então, qual é o total de lugares vagos em 16 jogos? É só fazer 16 vezes 12.500. E isso corresponde a 200.000 lugares.
Gabarito letra B. Uma loja de vestuários recebeu um volume de 250 bermudas e 150 camisetas da fábrica que produz suas peças. Dessas peças, o controle da loja identificou que estavam com defeito 8% das bermudas e 6% das camisas. Do volume recebido pela loja, o total de peças com defeito representa uma porcentagem de... Precisamos determinar o percentual de peças com defeito. Ainda bem que dentre as alternativas não tem a opção 14%. Por que eu estou dizendo isso? Algumas pessoas poderiam correr o risco e se equivocar ao fazer 8% mais 6%, 14% das peças com defeitos. E não é bem por aí. Olha só, calcular 8% de 250, uma possibilidade é transformar a porcentagem em número decimal. Então vai ser 0,08 vezes 250, que é igual a 20. 6% de 150 seria 0,06 vezes 150, que isso aqui vai dar 9. Islane, pelo amor de Deus, eu morro de desespero em trabalhar com números decimais. Então, a possibilidade seria a gente trabalhar com o lance da proporcionalidade. Pensa bem comigo. Olha só, 100% das peças são 250. Então, 1%, né, um centésimo, é 250 dividido por 100, dá 2,5. Ah, se 1% é 2,5, 2% é o dobro, então são 5. Mas eu preciso determinar 8%. 8% é o quádruplo de 2%. Então, a quantidade de peças também vai ser o quádruplo. E 4 vezes 5, 20. Então, 8% dessas bermudas correspondem a 20 unidades. É outra forma de calcular. Com o mesmo pensamento, a gente vai calcular de forma proporcional os 6% de 150, da seguinte forma. 100% é 150. Então, 1% é a centésima parte de 150. É 1,5. Ah, então 2% é o dobro de 1%. Então, vai ser o dobro dessa quantidade, 3. Mas o que eu quero saber, não são 6%? 6% é o triplo de 2%. Então, vai ser o triplo dessa mesma quantidade. Então, 6% vai corresponder exatamente a 9. Beleza? É uma outra possibilidade de resolução. Tá, mas agora eu quero saber qual é o percentual das peças defeituosas. Então, a gente vai estabelecer a razão. Qual é o total das peças com defeito? São 20 bermudas e 9 camisetas. Então, nós temos 29 peças defeituosas de um total de 400. Vai dar 0,0725. Meu Jesus, Islane! Usa a calculadora, se puder, ou então vai fazer a continha. Como é que eu represento esse número decimal na forma de porcentagem? A vírgula vai voltar 2 casas, e isso vai dar 7,25%. E o gabarito é a letra E. Ou então você pode fazer regra de 3 simples, ó. 400 está para 100%, assim como 29 está para X. Faz meus pelos extremos e vai chegar nesse mesmo resultado. Belezinha? A Time Mania é uma loteria administrada pela Caixa Econômica Federal e os recursos arrecadados com as apostas em cada sorteio são distribuídos de acordo com a tabela a seguir. De acordo com os dados apresentados nessa tabela, se em um determinado sorteio o valor da arrecadação total destinado ao Fundo Nacional de Saúde foi de R$ 42.281,46, o valor do prêmio líquido que foi pago aos ganhadores nesse sorteio foi o seguinte. Olha só, pela tabela a gente sabe que do prêmio, 3% é destinado ao Fundo Nacional de Saúde.
E esses 3%, né, do valor do prêmio correspondem a R$ 42.281,46. Qual é o valor líquido recebido pelos ganhadores? O valor líquido vai ser algo equivalente a 32,2%. Então, é só a gente montar uma regra de 3. Assim, nós vamos ter essa proporção, ok? Aplica a propriedade fundamental das proporções, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, e nós vamos ter que 3 que multiplica x é igual a 32,2 vezes R$ 42.281,46. Esse 3 que está multiplicando x, ele já passa para o segundo membro com a operação inversa. É o que eu vou fazer agora. Então, 3 que está multiplicando x passa com a operação inversa. Então, ao efetuar esse produto aqui e dividir por 3, nós vamos obter, então, o prêmio líquido para os ganhadores, que foi de R$ 453.821,004. Em dinheiro, isso aqui vai dar aproximadamente R$ 453.821. E o gabarito é a letra B. O personagem da tira diz que, quando ameaçado, o comprimento de seu peixe aumenta 50 vezes, ou seja, 5.000%. Admita que, após uma ameaça, o comprimento desse peixe atinge 1,53 metros. O comprimento original do peixe, em centímetros, corresponde a... Boa, né? Essa tirinha, o Garfield é ótimo. Olha só, então a gente sabe que o peixe originalmente tinha um comprimento de x centímetros. Após sofrer uma ameaça, ele aumentou o seu tamanho em 5.000 centímetros. Aliás, em 5.000%, né? Então, 5.000% de x. 5.000% de x, gente, 5.000 por 100 corresponde a 50 vezes x centímetros. Isso foi o quanto ele aumentou. Outro detalhe importante. 1,53 metros corresponde a quantos centímetros? A 153 centímetros. Beleza? Então agora está bem tranquilo. Olha só. Logo, o que nós vamos ter é o seguinte. O comprimento inicial do peixe mais o quanto ele aumentou correspondem a 153 centímetros. X mais 50x dá 51x igual a 153. X vai ser 153 dividido por 51. Portanto, x é igual a 3, o quê? 3 centímetros. Esse era o comprimento inicial do peixinho. De acordo com os dados do Ministério da Agricultura, uma roçadeira tem vida útil de 12 anos, sem valor residual estimado. Suponha que, no dia 1º de janeiro de um certo ano, um agricultor tenha comprado uma roçadeira nova no valor de R$ 36.000. Considerando-se que a depreciação do valor da roçadeira seja linear, no dia 1º de setembro do mesmo ano em que foi comprada, esse valor sofreu um decréscimo percentual de aproximadamente... Olha só, minha gente, o tempo de vida útil da roçadeira são de 12 anos. Sendo que 12 anos corresponde a 144 meses, certo? 144 meses. Beleza. Por mês, a gente sabe que essa roçadeira ela tem uma depreciação. Sabendo que por mês o preço dessa roçadeira sofre uma depreciação, ou seja, uma redução. Uma redução de quanto? Bom, a gente pega os 36.000, que é o custo da roçadeira, é o valor, e divide pelo tempo de vida útil dela, 144 meses. Ao fazer essa divisão, a gente descobre que
que a depreciação é de R$ 250 por mês. Ok. De 1 de janeiro a 1 de setembro passaram-se quantos meses? 8 meses, não é isso? Então, nesse período de 8 meses, essa roçadeira, o preço dela sofreu uma redução de quantos reais? Então, de 1 de janeiro até 1 de setembro, isso aqui são 8 meses. Certo? São 8 meses. Se a roçadeira deprecia o seu valor R$ 250 por mês, então, em 8 meses, ela vai perder quanto? 8 vezes 250, que isso dá um total de R$ 2.000. Então, R$ 2.000 corresponde a quantos por cento do valor inicial? Esse prejuízo foi de quanto, né? Então, esse prejuízo foi de R$ 2.000 num total de 36 mil. 3 zerinhos daqui de cima, bailham com 3 zerinhos daqui de baixo, equivale dividir antecedente e consequente, né, pensando numa razão, equivale a simplificar por 1.000. Então, a gente tem 2 para 36. E 2 para 36 dá aproximadamente 0,05, o que vai dar uma depreciação de aproximadamente 5%. Não!